mais um Hora da Criança e eu quero começar esse Hora da Criança de hoje te fazendo uma pergunta. Você sabia que um tempo atrás foi feita uma torre muito alta, tão alta que quase chegou ao céu? Pois é, hoje nós vamos ouvir a história da Torre de Babel. Eu não sei se você lembra que uns videozinhos aí atrás a gente estava falando sobre Noé e sua família. Pois é, os descendentes de Noé eram muitos. Ele teve filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Era muita gente que fazia parte da família de Noé. E nesse tempo, todas essas pessoas falavam a mesma língua. Hoje, a gente sabe que existem várias línguas. O português, o inglês, o francês, várias outras, o espanhol, várias outras línguas. Muitos países têm sua própria língua. Mas, há um tempo atrás, isso não era assim não. Todas as pessoas tinham apenas uma língua e todo mundo se entendia. E aí, esse mesmo povo um dia estava assim pensando e disseram, vamos construir uma cidade. E nessa cidade vamos construir uma torre, mas uma torre muito alta para que nós ficamos muito famosos. Eles estavam falando dessa torre aqui, a Torre de Babel. Eles usaram para construir essa torre tijolos e piche. E eles começaram a construção, vários andares, uma torre muito alta. Olha só como ela era alta, chegava até nas nuvens, mas eles queriam mais e mais. Eram pessoas muito gananciosas e muitas delas não tinham bons sentimentos no coração. E Deus viu isso e pensou, se eu deixar que isso acontecesse, se eu deixar essa torre ficar muito alta, a ganância dessas pessoas e esse coração ruim vai crescer ainda mais. Então, Deus tomou uma decisão e confundiu a língua de todas as pessoas que estavam construindo essa torre. E nenhum deles conseguia entender, ver só que coisa. Quando um pedia tijolo, o outro dava água. Quando um pedia piche, o outro dava terra. Quando um pedia madeira, o outro dava tijolo. Ninguém se entendia e assim a torre não foi construída. Você sabe por que essa torre não foi construída? Porque Deus viu que esses sentimentos ruins só iam aumentar. Por isso que quando a gente quer crescer, quer fazer alguma coisa crescer, só que no nosso coração só tem coisas ruins, essa coisa não vai para frente. O que a gente tem que ter no nosso coração? Sentimentos bons e a presença de Deus. Muito amor, compaixão, alegria. Então, tudo isso vai fazer com que a gente cresça cada vez mais e Deus vai se agradar do que nós estamos fazendo. Como cada um agora falava a sua língua, eles resolveram se espalhar e criar suas próprias comunidades. E assim, a torre ela foi interrompida e não foi concluída. A torre ficava na cidade de Babel. Por isso que a torre se chama Torre de Babel. E aí, o que você achou da história? Já tinha ouvido falar da Torre de Babel? Mas agora é o momento da nossa oração, o momento em que nós falamos com Deus. Por isso, você aí de casa, junte suas mãozinhas e reze comigo. Papai do céu, hoje eu percebi que se eu tiver sentimentos ruins no meu coração, não vou crescer nunca e vou acabar como a Torre de Babel. Por isso, coloque em meu coração apenas sentimentos bons e que eu possa cultivar esses sentimentos bons para que eles cresçam cada vez mais e outras pessoas também possam ter esses sentimentos bons e crescer cada vez mais. Espalhe bons sentimentos para o papai, para a mamãe, para toda a minha família. Amém. Agora, vamos fazer uma atividade para você entender um pouquinho por que essa torre ela foi interrompida. Você vai precisar de copo descartável, tá? Mas depois você vai poder usar esse copo descartável, não vai precisar jogar fora. E aí você vai pegar papeizinhos como esse e vai escrever algumas palavras nele. Em alguns papeizinhos você vai escrever sentimentos bons. Eu escrevi compaixão, paciência, cuidado. E em outros papeizinhos você vai escrever coisas que não são tão boas, como a desobediência, a mentira, as brigas e muitas outras coisas ruins. E você vai colar cada papelzinho desse em um copinho. Olha só, eu fiz 3 copinhos com coisas ruins e 3 copinhos com coisas boas. E agora você vai montar uma torre.
Em um lado você vai montar com as coisas ruins e em outro lado você vai montar com as coisas boas. A torre com as coisas boas, ela deve crescer, crescer, crescer e crescer. Mas a torre com as coisas ruins, ela não cresce, porque aqui não tem a presença de Jesus no coração. Aqui tem. Aqui tem amor, alegria, compaixão, paciência, mas aqui não tem. Aqui só tem coisas ruins e que nos atrapalham. É assim que deve ser a nossa vida, para que nós cresçamos como uma torre, que seja muito, muito alta. Nós precisamos ter apenas coisas boas e Jesus em nosso coração. E aí, o que você achou da atividade? Gostou? Chama seu papai e sua mamãe para fazer, eu tenho certeza que eles vão adorar. E agora, vamos ver a mensagem da nossa catequista Helena sobre o nosso vídeo de hoje. Olá, criançada! Meu nome é Helena e sou catequista. Hoje falamos sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel foi construída com a intenção de chegar até o céu, mostrando assim a autossuficiência daquele povo de querer se igualar a Deus. Diante dessa atitude, o nosso Criador decidiu confundir aquele povo, fazendo com que eles falassem várias línguas diferentes e assim não se entendessem, impedindo a conclusão da Torre de Babel. Criançada, vamos ser obedientes à palavra de Deus. Gostou da mensagem? Por último, eu vou deixar aqui para você uma atividade aqui embaixo, se você quiser imprimir para fazer. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai se divertir bastante. E se você quiser fazer um desenho representando a Torre de Babel ou fazendo um desenho que está cheio de coisas boas e que cresceu muito, é só você fazer o desenho, tirar uma foto e mandar para o WhatsApp aqui da nossa paróquia que vai estar passando aqui na tela. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante de fazer esse desenho e nós vamos mostrar o seu desenho no próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e cultivem apenas coisas boas no coração de vocês. Tchau!